Hoje a live é sobre fé e ciência. Ela foi sugestão do Thiago, que é um amigo nosso e seguidor do blog. Então, quem tiver alguma sugestão de algum tema para ser tratado na live ou para ser abordado, pode mandar pra gente por direct, pode mandar por mensagem ou por qualquer outra forma que você puder mandar. Primeiro de tudo, pra gente entender pra gente falar sobre fé e ciência, cara, a gente tem que entender que as duas coisas, elas não são necessariamente inimigas, nem necessariamente opostas. A gente escuta muito falar que para você ser crente, você tem que largar o seu cérebro para algum lugar, você tem que deixar em outro lugar. Só que na verdade, Jesus ele veio para tirar o nosso pecado, não nossa inteligência, como diz o Augusto Nicodemos. Em Hebreus 11, no versículo 1, o apóstolo Paulo ele fala que fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. A fé não é somente uma crença, porque você pode acreditar em qualquer coisa. Então não é somente você crer em alguma coisa. Por exemplo, eu creio que bolas são redondas. Isso é uma crença. A fé não é necessariamente isso. A fé é um pouco além, porque a certeza de que nas coisas que não se veem, que Deus existe, das questões morais e espirituais que a gente encontra na palavra, e a certeza daquilo que se espera, daquilo que nós inteira. Então a fé não só envolve crer, ela envolve também uma espera de alguma coisa, porque a fé ela não tem um papel simplesmente de crer por crer. A fé está fundamentada primeiramente em Cristo. Por isso que muitas vezes a gente fala fé cristã, mas a gente não fala fé umbandista. O cara da Umbanda ele tem uma crença, mas ele não tem necessariamente uma fé, porque ele não espera nada, ao contrário dos cristãos. Ele não espera nada além daquilo que ele crê, além daquilo que ele pratica. E o que é ciência? Ciência é o conhecimento adquirido a respeito de algo ou alguém, obtido por meio da observação, identificação e experimentação. Uma diferença nos dois conceitos: a ciência, para que ela creia em algo ou para que ela reproduza uma informação, observar, identificar e experimentar. Ela usa uma metodologia diferente. Ela crê, ela então colete os dados das observações e em cima desses dados e informações que ela coletou, ela faz o que? Ela prova. Ela faz a prova disso tudo. A metodologia da ciência e da fé, elas acabam indo por caminhos opostos e muitas vezes, por conta de estar em caminhos opostos, muitas vezes é muito comum que as pessoas pensem que elas são inimigas. Inclusive a própria teologia ela é considerada uma ciência. Ela é considerada a ciência a respeito de Deus. Augustus Hopkins Strong, na sua teologia sistemática, faz uma seguinte observação que eu acho muito interessante, que ele fala assim que a teologia ela não é só uma ciência, mas ela é uma ciência possível, porque ela não estuda apenas crenças, ela não vem apenas ao encontro de algo sobrenatural. A teologia ela usa informações históricas e referências geográficas, ou seja, ela usa de outras ciências para poder se mostrar verdadeira. Então ela tem um aprofundamento e uma base científica também incrível. Só que muitas vezes as pessoas têm uma concepção de que não é possível que você seja cristão e estude ciências ao mesmo tempo, que você seja cristão e cientista ao mesmo tempo. Só que historicamente a gente tem algumas referências que provam que essa ideia é o contrário. Nicolau Copérnico, por exemplo, ele foi um astrônomo polonês e foi o primeiro a provar a calcular matematicamente o movimento do universo e que a Terra não é o centro do universo. Nós temos Johannes Kepler, que também foi matemático e astrônomo, inclusive ele foi o primeiro a usar também das referências de Nicolau Copérnico para verificar o movimento elíptico do nosso sistema solar. Nós temos Galileu Galilei, frequentemente lembrado pelo conflito com a Igreja Católica Romana. Porém, é o seguinte, que ele teve não necessariamente ele teve que se retratar. Ele não tinha como provar que o sistema solar era heliocêntrico. Então, a única coisa que ele falava era que as provas eram com base nas marés. Então, o Papa da época, ele acabou exigindo mais provas, justamente para evitar más interpretações, entendeu? Nós temos René Descartes, que é considerado um dos grandes expoentes modernos da filosofia, e ele tinha inclusive a ideia de que o conhecimento humano ele deveria refletir justamente no conhecimento de Deus. Então, muitas vezes hoje as pessoas usam a filosofia como um mecanismo ateísta de se voltar contra Deus, quando na verdade um dos grandes nomes da filosofia queria usá-la para que ela fosse um expoente para a glória de Deus, algo que revelasse a glória de Deus em cima do conhecimento humano. Isaac Newton, que dispensa comentários. Muita gente acha que Newton inventou a gravidade. Isso é um erro muito comum. As pessoas antes dele não ficavam flutuando por aí, entendeu? Ele também... as leis da física, como a primeira lei da física, a segunda lei, terceira lei, inércia, ação e reação, a questão dos opostos. Tudo isso por um cara que, reconhecidamente, não só como um grande nome da física, mas também como um cristão. É que a outra parte do cristão, ela não é muito interessante, porque como eu falei, é muito melhor você alimentar
a oposição, né, a raiva entre fé e ciência, do que necessariamente você dizer que houveram grandes nomes científicos e que hoje muita coisa que a gente desfruta é por conta desses caras. George Lamaitre foi o precursor da ideia do Big Bang, que é o quê? Que é a expansão universal. Ao contrário do que muita gente pensa, o Big Bang ele não é uma teoria no qual onde houve uma explosão, boom. Segundo Lamaitre, o universo ele foi se expandindo desde uma molécula de átomo. Esse único átomo ele foi se expandindo de forma que ele se expandiu ao que a gente tem hoje. Tem uma curiosidade muito interessante, porque quem criou essa tese foi justamente um padre. George Lamaitre era padre. Então o que ele fez? Como ele chegou a esse resultado? Ele, observando alguns quadrantes do universo, ele foi vendo que as estrelas elas se afastavam umas das outras. Então ele chegou à conclusão de que o universo ele se expande. Ele não chega ao ponto onde ele fica estável. Ele não é algo estático, ele não é algo fixo. Então ele está sempre se expandindo. Em Gênesis 1, temos a seguinte descrição. No princípio criou Deus os céus e a terra. Imagine que você, mais ou menos quase 6.000 anos atrás, sem conhecimento nem informação científica nenhuma, sem nenhuma ciência especializada como nós temos hoje, você tivesse que descrever um evento como esse. Querem que a Bíblia ela trate de assuntos da forma como nós tratamos hoje, se esquecendo do período em que ela foi escrita. E esse é um ponto que é o seguinte, é onde entra o nosso papel como cristãos nesse tipo de coisa. A função de interpretar corretamente a Bíblia é nossa. Eu não posso cobrar isso de um ateu. Eu não posso cobrar isso de alguém que não tenha compromisso com a palavra de Deus. Então é uma responsabilidade. A gente tem que se empenhar nisso justamente para que a gente possa glorificar a Deus nisso. O modo como Moisés escrevia é totalmente diferente do que a gente tem hoje. A abordagem de Moisés é totalmente diferente. Quando ele descreve esse tipo de coisa, se a gente olhar bem o Gênesis e a cronologia da criação, a gente vê que muitos fundamentos estão lá. Ele descreve a expansão. Ele não fala que Deus ele pegou algo e moldou. Ele não fala que Deus pegou uma massinha lá e moldou. Ele diz que Deus criou. Então, no que Deus criou, aquele átomo se expande. A expansão do universo. Com essa expansão do universo, nós temos a luz. Então é o seguinte, então não adianta a gente pegar e ficar achando que Deus ele pegou as coisas lá, moldou, colocou numa forma, prensou, colocou no forno, tirou, olha só o universo aqui brilhando, olha que beleza. Aí é onde entra um outro ponto que é o seguinte, quando a gente olha a questão da criação, a gente vê que Deus ele primeiro cria um ambiente. Deus não sai criando girafas e deixando elas penduradas por aí. Em Gênesis 1, 20 ao 24, a gente vai ver um ponto em que a biologia ela acaba concordando com a Bíblia mesmo que ela não queira. Porque, segundo a biologia, o primeiro lugar onde houve vida, células, organismos foram criados, foi na água, biblicamente também. O segundo lugar foi na terra e o terceiro foi o ar, biblicamente também. Nesses 4 versículos, Gênesis de 1, 20 ao 24, nós temos Deus dando ordem para que a terra, a água, a terra e o ar, nessa sequência, tenham seres viventes. Há uma sequência cronológica, há uma cronologia bem enquadrada, bem fundamentada. É que muitas vezes, por conta daquilo que a gente estava falando da ideia de oposição, ó Sandro, Sandrão, bom dia. A gente acaba tendo a ideia de que o quê? Que nessa alimentação de que tudo de que existe uma rixa, uma briga entre fé e ciência, a gente acaba esquecendo, por exemplo, que existe de fazer observação desses pontos, entendeu? A gente não pode analisar os métodos científicos como algo contrário ou como inimigos da fé cristã. Pelo contrário, se a gente tiver uma vez que a gente tem uma cosmovisão adequada e bíblica, a gente consegue identificar nesses pontos provas e comprovações da realidade da ação do poder de Deus. Então, no final das contas, a ciência ela serve muitas vezes como referência para provar a Bíblia. Em Gênesis 7:11, na verdade, não fala que choveu. Essa é uma coisa muito interessante, porque o que você vê de ateuzinho falando na internet sobre o dilúvio, cara, é uma coisa absurda. E eles falam, mas choveu 40 dias e não sei o que, e choveu. O dilúvio não foi necessariamente somente chuva. Em Gênesis 7:11 fala que Deus ele abriu as portas do grande abismo. Abismo é o quê? Algo profundo. Recentemente, mais ou menos tem uns 3, 4 anos, uma universidade dos Estados Unidos, não me recordo o nome agora, mas eu posso colocar como referência depois aí pra vocês, faço um post falando, ela descobriu uma fonte e sinais de rádio, se não me engano. Eles acabaram descobrindo que existe, preso dentro de um minério, um volume de água 3 vezes maior que o volume que nós temos nos oceanos hoje. Então, ou seja, essa preocupação com a questão de que a água subiu 1 metro a cada 50 anos já é grande, imagina um volume 3 vezes maior do que nós temos hoje.
Então é perfeitamente possível que o dilúvio ele tenha acontecido e que não choveram 40 dias para inundar a terra. Pelo contrário, essa água ela veio também de baixo. E no final do dilúvio a gente vê que as águas elas baixaram, ou seja, elas voltaram. Inclusive fala que as águas do grande abismo voltaram, secaram. Uma outra coisa interessante também é que os continentes eles se encaixam. Formado a Pangeia. Então quando a gente fala sobre Pangeia, por exemplo, muita gente fala bem assim, nossa, meu Deus, de onde... Até na Arca de Noé mesmo, na questão do dilúvio. Nossa, mas como que o canguru saiu da Austrália para ir para o Oriente Médio? Quando a gente vê Moisés falar sobre a criação da Terra, Moisés ele não fala de terras, nem de continentes, nem no plural, ele fala no singular, ele fala terra. Então quando a gente vê falar em terra, então a gente tem até uma sequência de eventos bíblicos que justificam até mesmo a separação dos continentes. Vamos imaginar a seguinte cronologia bíblica: Deus ele cria tudo num universo só, numa massa de terra única, que é a Pangeia. Nessa massa de terra única, Moisés ele descreve isso sempre no singular, principalmente nos aspectos da criação. Então nós temos o dilúvio. No momento que nós temos o dilúvio, as fontes do grande abismo são abertas, depois elas se fecham. E na questão do dilúvio nós temos ali que é o seguinte, que todos os animais vêm. Aqui é um outro ponto. É muito provável a possibilidade que Noé ele não tivesse saído pegando espécies específicas. Ele tenha pegado o primeiro ponto da ramificação de cada uma dessas espécies, entendeu? E desse casal, dessa espécie em comum que estava na arca, conforme o tempo foi passando, eles foram se multiplicando e variando nas espécies que nós temos hoje. Após isso, nós temos um evento bem interessante que é o seguinte, que é a Torre de Babel. Quando Deus vem e separa os povos em outras línguas. Essa parte que eu vou falar aqui agora é uma tese minha, tá? Eu ainda não vi ninguém falar disso, seja na internet, seja em livros ou a respeito. Inclusive eu até pesquisei sobre o Adalto Lourenço, que é um cara que fala muito sobre a questão do Gênesis, e até agora não vi ele falando nada do tipo. Quando Deus ele vai lá e separa as línguas, Deus ele tem um objetivo muito fixo. Ele separa as línguas com o objetivo de separar os povos. No momento que Deus ele separa os povos, é a separação dos continentes. Então, uma vez que os povos, ele diz o seguinte, a Bíblia diz o seguinte, como eles não conseguiam se entender, eles acabaram se afastando, cada um indo para um lado, cada um indo para uma parte, para uma região. Deus ele fez a separação dos continentes justamente já para separar os povos, entenderam? Para evitar que os povos, na união dos povos de novo, eles tentassem alcançar a glória de Deus. Então aí, para mim, é onde começa a separação dos continentes, a movimentação dos continentes no aspecto bíblico mesmo. Então a gente já acaba tendo um panorama cronológico muito parecido e muito similar. Jó é o livro mais antigo da Bíblia, inclusive muita gente acredita que ele tenha sido escrito por Moisés também. E muita gente fala assim, mas a Bíblia não fala de dinossauros. A Bíblia mente porque a Bíblia não fala de dinossauros, a gente vê um monte de osso por aí. Jó ele tem um aspecto muito interessante em Jó 39 até o 41, que ele fala de dois animais. Um ele descreve como um hipopótamo, porém, e o outro ele descreve como um crocodilo. Aí aqui entra numa questão. O termo dinossauro só surgiu em 1841 depois de Cristo. Jó ele foi escrito provavelmente há 4.000 anos atrás. É o livro mais antigo da Bíblia, como a gente já falou. Então nós temos uma lacuna entre quando Jó foi escrito e quando o termo dinossauro foi formalizado, num espaço enorme, cara, enorme. Então não dá pra você esperar que Jó usasse o termo dinossauro, até porque dinossauro vem do grego, que é dinos e sauros, que significa lagarto terrível. E o grego não tava lá ainda, né? Um é o Behemoth, que é esse que eu falei, ele foi traduzido como hipopótamo, e o outro é o Leviatã, que o Leviatã acabou sendo traduzido como crocodilo. Só que pela descrição dos dois animais que Jó dá, nenhum dos dois se enquadra nem como um hipopótamo e muito menos como um crocodilo. Se você ler Jó 39 até o 41, você vai ver que Jó ele fala do hipopótamo, por exemplo, como ele fala que o hipopótamo tem que o Behemoth, né? Vamos tratar dessa forma, o Behemoth, ele tem pernas como tubos de bronze. E a cauda dele parece um cedro. Cedro é uma árvore enorme e resistente. Se você olhar um hipopótamo, você vai ver que realmente ele tem pernas grossas. Só que o ponto principal aqui é a cauda. Se você olhar o rabo de um hipopótamo, parece uma caneta. Agora, leia essa parte, esse trecho que Jó fala sobre o Behemoth e olha, dá uma olhada na figura do Brachiosauro. Aí você vai ter uma descrição enorme. Tanto é que ele fala assim, quem conseguirá domar o Behemoth? Porque é o seguinte, a descrição que Jó dá, e ele fala uma coisa muito interessante, na mitologia judaica, esse é um ponto muito legal.
que na mitologia judaica o Behemoth é uma criatura tão grande, mas tão grande que só Deus poderia domar. Pega um comparativo entre braquiossauro e ser humano. Um outro ponto é a questão do Leviatã, que a gente estava falando. Ele fala de um animal muito feroz, de um animal que vive na água, e que ninguém consegue dominar o Leviatã também. Inclusive ele faz questionamentos como: você acha que você vai conseguir colocar uma argola no nariz do Leviatã do mesmo jeito que você faz com o boi? Você acha que você vai conseguir dominar ele? Você acha que você vai conseguir entrar na água e enfrentá-lo? Tal? Ele faz esse tipo de questionamento várias vezes. E é muito bacana isso porque o Leviatã, ele não é um crocodilo. Porque se você for olhar bem um crocodilo, ele tem possibilidade de ser morto. Entendeu? Vamos imaginar que na época de Jó, as pessoas elas caçavam usando lanças. É possível que as pessoas conseguissem matar um crocodilo. Agora dá uma olhada na descrição que Jó faz do suposto crocodilo, né, do Leviatã. Em algumas traduções está Leviatã ainda, algumas versões da Bíblia atual. E olha o que ele faz, e olha sobre o plesiosauro. Isso acontece porque é o seguinte: não tinha o termo dinossauro, se o termo dinossauro já não existia, o termo plesiosauro existia muito menos. Eu falo sempre o seguinte, que o cristão ele tem que se empenhar em estudar a palavra, não só no sentido de para uma pregação, para um estudo ou coisa do tipo. Ele tem que estudar a palavra justamente como um fundamento para a vida dele, de forma que que ele não só estude, mas que ele investigue o que está escrito ali, porque nós temos como conseguir essas evidências hoje. Porque Jó ele fala muitas coisas interessantes nesse sentido. Jó fala sobre o ciclo da água, Jó fala sobre os fundamentos da terra. Cara, imagina um cara há 4.000 anos atrás falando sobre o núcleo da terra. Imaginou? Sem nenhum tipo de aparato científico, de condições de fazer esse tipo de afirmativa. E o cara fala do núcleo da Terra, cara. Ele fala da composição do núcleo da Terra. Claro, ele descreve que o núcleo da Terra, ele não fala em detalhes, ele não pega camadas. Ele não dá nome às camadas da Terra como a gente tem hoje. O que ele faz é justamente falar bem assim, que no núcleo da Terra há fogo, entendeu? Então, para alguém daquele tempo, falar isso já é uma grande referência. Então a gente tem referências tanto históricas, quanto bíblicas, quanto científicas, de que aquilo que nós cremos é verdade. A fé hoje a gente passa justamente por isso, dessa análise do que é verdade. Inclusive, né, um outro clássico do ateísmo é o seguinte: fala bem assim: Deus criou um boneco lá de barro. A Bíblia não fala que Deus criou um boneco de barro. A Bíblia fala que Deus, do pó da terra, criou o homem. Não fala que ele fez um boneco. Eu vou aqui fazer um boneco. Só que é o seguinte: se você pesquisar sobre elementos que estão presentes no barro, você vai encontrar, por exemplo, os mesmos elementos que compõem o ser humano. E é isso que a Bíblia quer dizer. Só que Moisés, ele não tinha... Então, cara, o que acontece? Moisés, ele não tinha um conhecimento científico. Inclusive, os próprios elementos químicos que a gente entende como hoje não eram classificados dessa forma. Entenderam? Parece meio até ridículo ter que falar isso, mas os elementos químicos, como a gente conhece, eles não eram classificados dessa forma. Por exemplo, não tem como você falar de fósforo, carbono, magnésio. Imagina lá, Moisés. Então Deus pegou o carbono, magnésio, fluoreto, potássio, cálcio. Moisés não tinha a tabela periódica. Então não tem como ele simplesmente chegar e fazer uma afirmativa de que aquela composição, ele falar de tudo aquilo. O que ele fala é sobre ele fala sobre o que ele sabe. Ele fala com base no que ele sabe. A Bíblia ela não é um livro com conteúdo científico. Não é um livro científico. A Bíblia ela tem conteúdos, como a gente está falando, que se enquadram, que batem com conteúdos científicos, porém ela não é um livro com esse objetivo. Uma outra coisa muito interessante que a gente vê o pessoal falando por aí é sobre a questão de Deus ele ser uma invenção humana. E que difere o cristianismo das outras religiões, o evangelho das outras práticas. Quando você fala que o homem criou divindades para que ele pudesse justificar os próprios atos, do ponto de vista bíblico, o homem não consegue se justificar a si mesmo. Então qual a necessidade de você criar um Deus que busque falar que você está errado o tempo todo? Quando na verdade o objetivo primitivo é justamente dar razão para aquilo que você fala. Não existe isso na Bíblia, de Deus, na Bíblia inteira, Deus passar apoiando as práticas humanas. Cristo ele vem e ele aponta consequências da negligência humana em obedecer a Deus, coisa que as outras religiões não apontam. Deus ele manifesta o homem como pecador, ele revela o homem como pecador, como necessidade de ser salvo, ao passo que outras religiões apresentam o homem como bom, suas próprias práticas têm condições salvadoras, enquanto que no cristianismo nós temos essa figura em Cristo. Somente Cristo tem tal condição. Esse ministério é somente de Cristo. Então qual a necessidade, qual a finalidade de você criar um Deus, você criar uma religião que nunca te dá poder para nada?
que não te dá condições morais, por exemplo, de ser aceito. Porque a Bíblia ela não trata também de moralidade. A Bíblia ela não é um livro, um manual de conduta baseado na moral. A Bíblia é um livro de conduta baseado na santidade de Deus. Ela não é baseada no que você pode fazer para ser salvo. Aí é onde entra outra questão da fé. A fé também ela tem caráter salvador. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. A execução de crer em Cristo Jesus para que nós sejamos salvos. Isso não é necessariamente uma coisa aceitável para o ser humano. Tanto é que se fosse, todo mundo seria. Aí entra naquilo que a gente falou mais cedo. A gente tem que entender que as consequências dos males desse mundo é justamente por conta do pecado. O pecado já é existente desde a queda do homem lá no Éden. É isso aí, espero ter contribuído para vocês de alguma forma, espero ter ajudado vocês. Foi um bate-papo bem simples. Quanto mais simples, melhor, né? Eu penso sempre que muitas vezes menos é mais. Eu queria deixar aqui como recomendação William Lane Craig. Nós temos também o Como Tudo Começou, do Adalto Lourenço, que é um livro excepcional. Cara, quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, procure sobre a teoria do design inteligente. Muito bom. O tema da próxima live, inclusive, já vou deixar aqui avisado, vai ser a igreja e a comunidade. De repente, sobre o tema da próxima live, que vai ser igreja e comunidade, se você tiver alguma dúvida ou querer sugerir alguma coisa pra gente abordar na pauta, manda no direct. Manda por mensagem, comenta num post, sei lá, faz qualquer coisa. Se comunica com a gente, manda com a gente que a gente estudem, se aprofundem, qualquer coisa pode chamar a gente por mensagem, no direct, algum comentário que a gente vai estar sempre à disposição para responder, tá bom? Abração pra todo mundo e não vou falar até semana que vem porque pode ser que a gente surja alguma coisa de repente no meio da semana com alguma novidade. Então até lá, abraço pra todo mundo, até mais.